Boa noite, amigos. 1º de junho de 2025, domingo. Esse é o canal Leitura Integrativa. Prazer, eu sou a Ana Lúcia e o objetivo do canal é eu ler alguns livros e vocês ouvirem. E estamos lendo livros de Rafael Ilha, As Pedras do Meu Caminho, editora Escrituras, com a participação de Sônia Abrão, que é da televisão, uma apresentadora. E é a história da vida dele, de como ele se viciou em drogas, do sucesso, e como ele se viciou e como ele saiu como ele saiu do vício, como ele conseguiu se libertar. Essa é a historinha dele. Então, nós estamos na página 231, Três Anjos, a policial, a messiânica e a prostituta. Kate Mahoney, a mais famosa policial, Kate Mahoney, a mais famosa policial de seriado dos anos 80. Emprestava seu nome para uma colega brasileira que atuava na zona oeste de São Paulo e era tão temida, agressiva e competente quanto a personagem da TV. Mas foi também um anjo na vida de Rafael. Numa noite, quando fazia abordagem nas ruas, ela deu de cara com aquele jovem drogado debaixo de pinheiros. Não, peraí. Numa noite, quando fazia abordagem nas ruas, e ela deu de cara com aquele jovem drogado debaixo de um viaduto na rua Francisco Leitão, travessa da Teodoro Sampaio, no bairro de Pinheiros. Durona foi logo fazendo com que se levantasse do chão para ser revistado. Nesse momento, o reconheceu como ex-ídolo do polegar, já que não se tratava de um traficante. Kate se permitiu ficar com muita pena dele a ponto de exagerar. Levou-o para sua casa, pois morava naquela rua. Algum tempo depois, ele descobriu que a policial havia se sensibilizado tanto com sua situação porque tinha um namorado viciado. Marrone vigiava Rafa com 2 filhas. Rafa, para não dar chance que usasse drogas, e muito menos chegasse perto de suas filhas. No dia em que me levou para morar com ela, me alertou. Minhas filhas são lindas, se você se meter com elas, já era. Ficou alguns meses na casa. Passou por uma boa desintoxicação. Já era quase da família. Cuidava muito de mim, reconhece. Apesar de tudo isso, o chamado das ruas era mais forte e acabou indo embora. Só alguns anos depois reencontrou um rapaz que se identificou como filho dela e teve a triste notícia. Kate Mahoney havia morrido de câncer. Nara era da igreja messiânica, esposa do reverendo Takassi, mais uma figura feminina que o protegeria como a um filho. Eu vivia embaixo do viaduto vereador José Diniz quando decidiu me dar um quarto na casa dela. Também me dava roupa, comida, me deixava tomar banho, mas eu passava mais tempo na rua do que lá, porque no auge da paranoia chegava a andar até 15 dias sem parar. Uma vez saí a pé da estrada do Mboi Mirim, atravessei a ponte do Socorro, peguei a Marginal Pinheiro, subi a Avenida Rebouças, entrei na Avenida Henrique Schumann, cheguei na Rua Teodoro Sampaio, só para pedir dinheiro para um cabeleireiro amigo meu para comprar mais cocaína. Foram 4 horas de caminhada. Eu não aguentava mais as dores e quando tirei o tênis, vi as bolhas gigantes nos pés. Precisei passar por uma drenagem. Mesmo assim, ela fazia de tudo para tirá-lo do mundo das drogas, usando principalmente o poder da religião. Só me passava coisas boas. Página 232. Me mostrava outros caminhos para recuperar minha saúde, minha vida, independente de eu seguir seus conselhos ou não, sempre deixou a casa dela aberta para mim. Rafa continuou a vernar até ser levado para a clínica de São Carlos, onde viveu sua mais longa internação. Quando saiu, fez questão de visitá-la para mostrar que finalmente estava e agradecê-la por tudo que fizera por ele durante tantos anos. Ao chegar na rua tantos anos. Ao chegar na rua Conde de Porto Alegre, no bairro de Campo Belo, não reconheceu o lugar. A casa não existia mais.
por ordem do Progresso, havia sido demolida para dar passagem a uma nova linha do metrô. Nara e o reverendo Takassi tinham partido sem deixar endereço. Numa outra fase de sua vida, Rafa possuía um carro, mas nenhum tostão para botar gasolina. Eu vivia loucão, drogado, sem dinheiro para nada. Foi quando conheci a Alessandra, uma garota de programa, que trabalhava na boate de um amigo meu, o Layton. Acabou virando minha amiga e cuidando de mim. Me ajudava muito, até enchendo o tanque de combustível. Na verdade, acabou se apaixonando por ele, mesmo não sendo correspondida. Muitas vezes foi tirá-lo da sarjeta, dava abrigo em sua casa. Em outras, se encontrava em seu trabalho e Rafa já passava a noite com ela. O nome do lugar era Terraço. Ficava na Avenida Pompeia, na Zona Oeste, e era um puteiro famoso que funcionava 24 horas. Quando usava muita cocaína e não tinha onde ficar, eu ia para lá. Como nunca parou muito tempo numa mesma região, voltou para a Zona Sul, sua preferida. Não houve despedida, jamais voltou para agradecer. Acredita que a Alessandra só tenha tido notícias dele através das páginas policiais dos jornais. Página 227, que tem uma foto, a euforia quando os portões da prisão se abriram para ele. Ele está sorrindo aqui, saindo da prisão. Rafael é libertado. No dia 18 de julho de 2008, às 18h30, os portões do CDP de Pinheiros se abriram para Rafael William, depois de 17 dias de prisão. Do lado de fora o esperavam seu advogado, José Vanderlei Santos, o paciente Cristiano, também libertado, e o repórter Luiz Guerra, do programa A Tarde é Sua, da Rede TV. Não havia parentes, porque eles quis assim. Como deixou claro na rápida entrevista que deu em frente ao presídio, não permiti nenhuma visita. Quero minha família longe disso. Quero os fatos esclarecidos, porque fui julgado e crucificado sem ter culpa. Não apareceu ninguém para me inocentar, alguém vai ter que pagar. Mas foi para os filhos, Raíssa e Cauã, a primeira mensagem: amo muito vocês. Meu maior sofrimento foi ficar longe de vocês. Se não fosse isso, eu poderia passar mais 10 anos preso, se precisasse. Bastante emocionada, ainda declarou: estou louco para morder as crianças, comer uma pizza, tomar banho quente, deitar na minha cama. Nada mais. Como voltar para casa, né? Com o habeas corpus concedido veio a esperança. Todo mundo sabe onde eu moro, onde eu trabalho. Não devo mais nada diante da lei. Espero que a juíza me absolva. Foram dias muito difíceis, com muitas perdas. Acredito que a justiça será feita. A minha fé é aquela que remove montanhas. Tenho muita coisa para contar dessa experiência. A liberdade não tem preço. Decidi escrever um livro sobre a minha vida e esse vai ser o último capítulo. A vida, no entanto, tem roteiro próprio. Rafael foi condenado a 3 anos de prisão, cumpridos em liberdade com prestação de serviço comunitário. Cristiano voltou para a Bahia e recaiu nas drogas. Neuza se aposentou e passou por tratamento psicológico. E de Karine e Pedro, tudo o que se sabe é que a separação foi definitiva. Página 228. A morte do ex-paciente Batatinha. Quando a viatura da ressurreição entrou em velocidade na clínica, Rafael percebeu que alguma coisa grave estava acontecendo. Há 2 meses, desde que deixara a prisão, ele vinha tocando as obras no local, exigidas pela vigilância sanitária desde abril, mas interrompidas por conta do caso do suposto sequestro em julho. Os clientes que haviam sumido devido ao escândalo estavam voltando. A luta não era só pela recuperação deles, mas da própria comunidade, o que daria a Rafa a chance de iniciar um novo ciclo e de se reconstruir emocional e financeiramente. Uma tragédia, porém, marcaria aquele 19 de setembro, uma sexta-feira, quando se aproximou do carro. Lá dentro estavam 3 funcionários encarregados dos resgates e um ex-paciente desacordado. Mandou que estacionasse imediatamente em frente ao alojamento e seguiu correndo a pé até o local.
O motorista foi ao seu encontro aflito, avisando: a gente não consegue acordar o Batatinha. Tá muito difícil. Ele agiu rápido, tirou o rapaz do carro, sentiu que não tinha pulsação e começou ali mesmo no chão a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. Minutos depois chamou uma enfermeira, colocou-o em seu próprio carro e voou para o hospital em Embu-Guaçu, apesar de achar que já estivesse morto. Rafa ainda tinha a esperança de que os médicos conseguissem reverter a parada cardíaca e o ressuscitassem. De acordo com os laudos periciais, Vladimir Ruiz, de 31 anos, deu entrada ainda vivo no pronto-socorro, mas sofreu uma convulsão e, por ter aspirado o próprio vômito, teve embolia pulmonar e veio a falecer. Nas últimas 48 horas, Batatinha havia consumido crack sem parar, uma overdose que levou seu pai a telefonar para Rafael pedindo o resgate do filho, que estava na casa de amigos no bairro de Socorro, zona sul da capital. A notícia da morte implodiu o frágil equilíbrio psicológico de Rafael. Transtornado, foi para a casa de sua mãe, que conta: chegou aqui chorando aos prantos e falava: mãe, o que eu vou dizer para os pais do Batatinha? Eles confiavam em mim, mãe. Pedi que tivesse calma. Orei a seu lado e, quando se acalmou um pouco, eu disse: infelizmente, filho, você vai ter que ligar para eles agora e vai ter que contar. Arrasado, fez isso e a reação foi de choque. A mãe chorava. O pai gritava que não acreditava no que estava acontecendo. Rafael soluçava e só conseguia pedir desculpas, embora tivesse feito de tudo para salvar o rapaz. Apesar de não ter dormido a noite inteira, às 10h45 da manhã seguinte, de óculos escuros para esconder os olhos inchados e dirigindo seu Fiat Uno, compareceu ao distrito policial da região. Sem condições de falar com a imprensa, deu uma única declaração: é um dia de muita tristeza. Em seguida, entrou para prestar depoimento. Durante 2 horas, ao delegado Leonardo Piglionico, relatou que ele e Batatinha tornaram-se amigos nos 11 meses, entre idas e vindas, e que esteve internado em sua clínica, onde havia recebido alta em maio, apenas 6 meses antes de sofrer a recaída que o levou à morte. Deixou claro no inquérito que o ex-paciente não chegou a entrar na clínica, que a tentativa de socorro foi feita diante dos portões e que não houve administração de medicamentos, o que seria confirmado através dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal. Ficou provado que ele não tinha nenhuma responsabilidade no caso, mas nem isso serviu de consolo, como revela Silvia. Ele já estava vivendo uma fase de transtornos. Por causa da prisão, tinha perdido os pacientes das 2 clínicas, o que o deixou cheio de dívidas. Então, depois que saiu da cadeia, vinha tentando reativar a do Embu, e para isso precisava terminar as obras exigidas pela vigilância sanitária, o que trouxe mais despesas. Também havia muitas contas a pagar do apartamento, que tinha montado do jeito que Fabiana queria, com tudo do bom e do melhor. A situação era difícil, mas ele trabalhava duro. E justamente quando começou a se recuperar com a chegada de novos pacientes, acontece a morte do rapaz lá na porta. Essa tragédia tirou Rafael dos eixos, e a partir daí não foi mais o mesmo. Estava aberto o caminho para que, em dezembro de 2008, numa crise de desespero, colocasse um revólver na boca. Ao assistir aos clipes do Grupo Polegar no YouTube, o menino não conseguia identificar seu pai naquele garoto de 13 anos que tocava guitarra, cantava e se chamava Rafael Ilha. Foi muito estranho, porque ele tinha a idade que eu tenho hoje, confessa Cauã. Também não se impressionou muito com os sucessos do grupo, mas curtiu a música Ando Falando Sozinho, na voz de Rafa, e o fato de confirmar através das imagens de programas de auditório dos anos 80 e 90 que é de fato filho de um ídolo pop daquela época. Mas sua admiração pelo pai tem outros motivos. Sei tudo o que sofreu por causa das drogas. Nunca me escondeu nada. Eu sinto muita tristeza por tudo o que passou, mas tenho o melhor pai do mundo, sei o quanto ele me ama. É brincalhão e mandão, gosta da disciplina e ao mesmo tempo me deixa falar o que eu quiser. A gente conversa sobre tudo.
é meu super amigo, um maluco beleza. O que eu mais queria era poder morar com ele. Morar com ele. Cauã herdou de Rafa o talento para o futebol e o amor pelo time do São Paulo. Não pensa em ser artista como ele, sim um craque em campo. E já tem uma posição quanto às drogas. Nunca vou experimentar, nunca. Sei que meu pai também não vai mais usar. Fiquei muito impressionado quando ouvi ele contar que fumava 70 pedras de crack por dia. O maior conselho dele para mim é não faça o que eu fiz e vou seguir sempre. Não é fácil ser filho de alguém com uma história como a de Rafael, que conta com o carinho do público, mas também com o preconceito de muita gente. Na escola, todo mundo já sabe que não admito piadinhas sobre ele. Fecho a cara mesmo e se precisar eu brigo. Amo meu pai e não deixo ninguém falar mal dele. Rafael é interditado na justiça pela mãe. A fragilidade emocional de Rafael na batalha para poder conviver com Cauã o levaria a ser interditado na justiça pela mãe, que, como sua representante legal, passaria a brigar com Fabiano nos tribunais pelo direito de às visitas ao filho e até pela guarda compartilhada. Precisei fazer isso para protegê-lo do domínio total que a ex-mulher exercia sobre ele. Quando ele a ameaçava com alguma coisa re- referente ao meu neto, ele fazia tudo o que ela queria, tudo, tudo. Mas a partir do momento em que passei a ser a curadora de Rafael, teve que se entender comigo. O impasse aconteceu no dia 31 de agosto de 2009, quando o casal assinou o divórcio. Nesse dia, Fabiana deixou claro que as visitações ao filho deveriam ser de 15 em 15 dias, nos finais de semana, pegando o menino aos sábados de manhã, devolvendo à tarde, fazendo a mesma coisa aos domingos. Aos domingos. Não poderia dormir com o pai, não teria Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, não teria nada. Até concordei se fosse por uns 3 meses, até que ela estivesse segura que Rafael estava bem da depressão e poderia cuidar do filho. E eu também, por ter interditado meu filho. Ficaria responsável pela criança. Mas isso ela não aceitou de jeito nenhum. Afirmou que Rafael era um pai cheio de problemas. Enfim, como eu já havia entrado com solicitação de guarda do meu neto no início daquele ano, disse que não assinaria o tipo de visita que ela desejava, iria deixar que meu pedido da guarda corresse normalmente na justiça. Na realidade, a minha intenção não era ficar com o Cauã, mas regularizar as visitações do Rafael, porque ele sempre foi totalmente apaixonado pelo filho e não vive sem ele, morre de saudade, tem necessidade de ficar falando com o garoto o tempo todo. Isso não estava sendo permitido pela mãe. No começo de outubro, Silvia foi procurada pela advogada de sua ex-nora, que havia decidido regularizar a guarda do menino. A doutora Daniela me mandou uma minuta dizendo que a Fabiana queria. Mandei para a minha advogada e pedi para incluir na cláusula 1 o item 1 I, que era o seguinte: em caso de impossibilidade por parte do genitor em retirar a criança, caberá à avó paterna, sendo ela subrogada aos direitos do genitor, em passar os finais de semana, os referidos dias e as férias em companhia do menino conforme estipulado e discriminado individualmente acima, insisti nesse ponto, porque já tinha ficado 5 anos sem ver meu neto devido a problemas com ela e não queria ter de novo este tipo de desgaste. Afinal, Rafael é uma pessoa doente, que pode estar internado, que pode recair, que pode fazer várias coisas. Aí eu precisei, daí eu precisar ter a garantia de que quando ele tivesse impossibilidade de pegar o Cauã por qualquer motivo, eu teria esse direito. Também achava importante meu neto ter contato com a família paterna, coisa que quase nunca teve, mas de novo ela se recusou a concordar com meu pedido e passou a fazer ameaças. A partir daí, estava definitivamente declarada a guerra entre as duas, e Rafael é quem pagaria um preço alto em meio à depressão da mãe e da ex-mulher. Em meio à pressão da mãe e da ex-mulher. Página 237. Ele implora, mas Silvia não assina o documento. Foi a casa da gente, ex-clínica Ressurreição, agora comandada pelo seu tio Vital, que Rafael tirava um cochilo depois do almoço, quando Nilsen
quando Nilce, um dos funcionários, bateu na porta do seu quarto, avisando que Fabiana estava ao telefone e havia exigido que o acordasse com urgência. O assunto era um só, a assinatura de uma minuta que regularizaria, enfim, a vida dele com o filho. Quando atendeu a chamada, segundo Silvia, a ex-mulher começou a gritar com meu filho, porque é uma pessoa difícil do tipo que se descontrola e faz muitas ameaças. Disse que estava mandando o documento para eu assinar e que se me negasse, ele não iria mais ver o garoto. E nesse momento Rafa entrou em pânico. Desesperado, telefonou em seguida para a mãe e implorou que atendesse à exigência da ex-nora. Como Silvia ainda relata, foi logo me dizendo: mãe, por favor, mãe, eu tô ficando doido, assina logo o que ela quer, pelo amor de Deus. Disse que eu não vou mais ver o Cauã. E eu respondi: calma, Rafa, fica tranquilo, porque ela não pode fazer isso. Se você cumprir todos os deveres como pai, como vem cumprindo também, tem direitos. Mas ele não quis saber. Não, eu vou na casa dela buscar os papéis e levo aí para você assinar. Continuei firme. Rafa, não adianta você trazer para eu assinar. Ela pode ameaçar você, tirar você do sério, mas a mim não consegue intimidar com esse tipo de coisa. Nem adianta trazer os papéis aqui enquanto não tiver a cláusula que me dá o direito de ficar com meu neto quando você estiver impossibilitado e eu não assino. Fiz tudo do jeito que ela quis, com as solicitações da advogada dela. O que, tu, o que estou pedindo é o mínimo. Consultei vários advogados, procuradores, amigos meus do Estado, e todos me disseram que não estava querendo nada demais, apenas um direito normal de avó. Mas aí ele bateu o telefone, foi para a casa de Fabiana. Enquanto Rafael saiu da clínica, levado por seu tio Vital para pegar os documentos que foram entregues a ele na portaria do prédio pela filha Raíssa, Silvia passou em um e-mail que guarda até hoje para a advogada de Fabiana, datado 20/10/2009, 13h53, 1h53, em que dizia o seguinte: doutora Daniela, falei com a Fabiana que se não quiser assinar a minuta do jeito que combinamos, deixe a ação da guarda correr, porque nem eu nem ela somos obrigados a assinar nada com que não concordamos, apesar de que na cláusula I tem I, na cláusula 1 tem I, não peço nada demais, a não ser ter o direito de ficar com o Cauã. Caso Rafael esteja impossibilitado por qualquer motivo, ele ainda está em tratamento. Como posso comprovar, e eu sou a curadora, portanto, peço à sua cliente para não perturbar mais a cabeça dele, não adianta ela ficar ameaçando de não assinar a venda dos apartamentos e de ir ao programa da Sônia Abrão contar as coisas que Rafael já fez na vida. Isso já saiu na mídia muitas vezes, só não saiu ainda o que ela e família fizeram. Quem trata das coisas do Rafael sou eu e é comigo que a senhora e ela têm que tratar. Quanto a ela não assinar as vendas, tudo bem. Já falei com o que pretendo fazer em outro e-mail. Quanto à guarda do Cauã, segue com o processo. Página 239. O processo. O mínimo que a gente vai conseguir é que o juiz dê o direito de visita, já que Rafael paga todas as contas do filho. Ele e a família têm direitos. Acho que quem vai perder é ela, pois vai ficar sem ter onde morar. Apesar de ela andar dizendo ao Rafael que o namorado italiano vai bancar e alugar um apartamento de luxo para ela, pois isso só comprova que vive em função do dinheiro dos outros. O Rafael tem onde morar e o Cauã também. Caso precise, por favor, me posicione quanto às decisões que ela quiser tomar, pois preciso avisar os interessados na compra dos apartamentos para efetuar a desistência da venda e o cancelamento do contrato. Doutor, agora a senhora tem uma ideia de quem é a sua cliente, por isso não pode confiar no que ela fala ou promete. Por favor, se posicione. Grata, Silvia Vieira. Enviado o e-mail
Silvia começou a tingir os cabelos quando o interfone tocou. Era o porteiro informando que Rafael havia acabado de deixar uma pasta para mim lá embaixo. Nem chegou a subir no meu apartamento. Então eu disse: bota aí no elevador que eu pego rapidinho. Vi que era a minuta. Estava assinada pela Fabiana, rubricada, mas sem a cláusula que eu havia incluído. Joguei em cima da mesa, decidida a não assinar, e entrei no banho para tirar a tinta. Rafa, por sua vez, encaminhava-se para o edifício de sua avó, ali no mesmo condomínio, onde Vital o aguardava no apartamento de Dona Yolanda. No caminho senti um estalo na minha cabeça e parei para fumar um cigarro. Comecei a ter um mal-estar, mas segui até o prédio e pedi para o porteiro avisar meu tio para descer. Tinha desistido de subir porque estava meio esquisito. Queria ir embora e fui para a sala de espera. Faltavam apenas alguns minutos para surtar e cortar o próprio pescoço. Gente, eu vou parando por aqui, tá bom? A gente recomeça, nós estamos no capítulo 28 e a gente recomeça da página 241, tá ok? O surto, caco de vidro e corte no pescoço, foi quando ele tentou se suicidar. Então, eu agradeço a companhia de vocês até aqui, fiquem com Deus, tá? Deixe seu like, seu comentário, eu espero que vocês estejam gostando do livro, porque eu estou achando muito interessante. E o bom também é que tem um final feliz, né? Então, eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura e beijos. Boa noite, amigos. O meu nome é Ana Lúcia. Esse é o canal Leitura Interativa. Prazer. Leitura integrativa. Desculpa, erro meu. Leitura integrativa, eu sou a Ana Lúcia. O objetivo do canal é eu ler alguns livros e vocês ouvirem quando vocês estiverem ou no ônibus, ou descansando no trabalho, ou fazendo um serviço doméstico, ou qualquer outro serviço que você consiga ouvir sem prejudicar o seu trabalho, como era no rádio antigamente, não é? Então, e nós aumentaremos nosso conhecimento juntos. E estamos lendo o livro As Pedras do Meu Caminho, de Rafael Ilha, que foi um cantor muito famoso na década de 90, com colaboração de Sônia Abrão, editora As Escrituras, e já estamos na página 241, tá?